Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Meu nome é Alexandre Lozado, sou pastor aqui da Igreja Hangar, a pior igreja de Lajeado, com as piores pessoas de Lajeado. Se você é uma pessoa ruim, você é bem-vindo aqui. Se você é boa, você não é bem-vindo aqui, tá bom? Assim que a gente trabalha. Mas graças a Deus estamos aqui, estamos caminhando na nossa... Cadê o meu biruleibe aqui? Aqui. Estamos caminhando aqui na nossa série. Pode botar já aí, amor, por favor. Na nossa série do Credo. Talvez você que está vindo a primeira vez, o Jamie está vindo hoje aqui a primeira vez, vai ficar pensando, mas o Credo, né? Semana passada, retrasada, alguém perguntou, mas o Credo não é uma coisa de católico, né? Mas a gente acredita que confessar o Credo tem uma série de implicações. Nós vimos no nosso primeiro episódio 1, sobre a fé, quando nós falamos o creio. O credo começa dizendo creio, confessando, né? Então, nós cremos que quando nós confessamos essas palavras que nós confessamos juntos aqui depois, o que nós estamos fazendo? Nós estamos como pessoas cristãs, como igreja cristã, nos juntando aos 2000 anos de história que já confessavam esse credo. Nós vimos que confessar esse credo na igreja primitiva era algo perigoso, os caras morriam por causa disso, e a igreja tomou isso como símbolo de fé, porque ela resume as coisas mais básicas que tu precisa saber para ser um cristão. É que nem o cara pediu pro cara trocar o chuveiro, a coisa mais básica que ele tem que saber é o quê? Que não dá para trocar com a luz ligada, né, Jersey? Tá lá o eletricista pendurado com a mão no teto. Então assim, eu sou eletricista. Sim, mas o cara não sabe o básico, tá? Então ele não é um eletricista. O cara vai trocar o vidro lá, né? Não, eu tenho experiência em trocar vidro de casa, não é que nem trocar vidro de carro. Tem coisas que são diferentes, né, Jeff? O cara tem experiência na esteira. O cara trabalhou numa esteira. Então a gente tem que saber coisas básicas. No Senai, quando eu fiz Senai, a gente começava pelo básico, né? Para alguns tinha que ensinar o básico, até conversar. Os caras não sabem nem conversar. Até escovar os dentes, tinha que ensinar. Eles não sabiam escovar os dentes, é um fedorão. Então tudo isso tem que fazer com a pessoa. A gente tem que passar a base. Por quê? Porque o cristianismo hoje está pior do que as lojinhas do Xing Ling ali, que tem no centro. Produto 100% original, né? Tu compra ali um negócio, é fake, é falso. E o que a gente vê por aqui? Milhões não, né? Mas várias igrejas em Lajeado, ou milhões no mundo, em que se dizem cristãs, mas que não são cristãs. Elas têm um nome. É tipo os bonequinhos da Marvel, tu compra lá pro filho, o Hulk é amarelo. Eu troço bizarro, mas é o cristianismo. O cara é cristão, se diz cristão, nunca esqueça disso. Eu trabalhava com impressão, peguei lá um trabalho na impressora, tava lá uma conversa de WhatsApp, o cara dizendo assim, eu sou cristão, e a guria dizendo assim, eu também sou cristão. O cara dizendo pra ela, né? Ele era cunhado dela. Aí ele dizendo, mas não é que eu sou cristão, que eu não gosto daquelas coisinhas, né? De fazer aquelas coisinhas. Ela, se a minha irmã descobrir, ela vai ficar furiosa. Mas ela não vai descobrir. Olha o tipo de cristão. E eu sei que vocês devem ver isso ao léu aí na cidade. Então, confessar o credo é nos trazer de volta ao básico, ao beabá da fé. É nos mostrar quais são as coisas básicas que a gente deve crer. Nós estamos no episódio 8. Não fique frustrado. Eles estão no Spotify, você pode ouvi-los. Está lá no YouTube, você pode acompanhar, tá bom? Você pode aprender desde o início o que é fé, porque nós cremos um Deus que é Pai, porque nós cremos em Jesus e o que nós cremos sobre Jesus. Mas enfim, já falei demais. Eu quero começar hoje com vocês a nossa parte mais polêmica do credo para nós evangélicos, porque ele diz na Santa Igreja Católica. Os caras já ficam escandalizados, mas eu quero explicar para vocês o que significa isso. Mas primeiro de tudo, por que igreja? Por que nós precisamos falar sobre igreja e pensar sobre igreja? Vocês me escutam bem? Estão me ouvindo bem? Sério? Tá bom? Sério mesmo? Então, por que a gente vai pensar e falar sobre igreja? Porque o ser humano, ele foi criado para viver em comunidade, em sociedade, se tu quiser dizer assim também. Eu prefiro dizer em comunidade. O ser humano, primeiro de tudo, ele foi criado para conviver em comunidade e sociedade. Nós
constantemente queremos pertencer a algo, ou fazer parte de algo. Ou quando nós estamos fora, os caras nos chamam lá da Rinodê para nos fazer pertencer de algo maravilhoso. Eles querem que a gente pertença a algo. Mas brincando aqui, a gente sempre está buscando a aprovação de alguém. Alguém está nos olhando. A forma que a gente se veste, a forma que a gente arruma o cabelo, a forma que a gente se comunica. Nós sempre estamos querendo pertencer a algum grupo. E quando nós não pertencemos a algum grupo, nós nos sentimos maus. Ou quando tu vê que os teus amigos saíram e não te convidaram, tu fica legal. Tu fica chateado. Pô, os caras não me convidaram. Eu lembro quando eu jogava futebol, os caras escolhiam 5 de um lado e 5 do outro. E aí eu ficava para pegar a bola fora do campo. Então a gente fica chateado com essas coisas. Então nós queremos ter aquela casa. Olha a plaquinha. Olha a plaquinha. Só olha a plaquinha. Olha a plaquinha na porta. Tá? Pelo amor de Deus, né, cara? Eu tenho que te mijar na frente de todo mundo. Se tu estiver te mijando, aí tu vai no banheiro. Senão tu não vai. Tá bom? Eu falei aquele dia, coitada da Dirce, ela tava assim, se tremendo ali. Ela queria ir no banheiro, não podia. Não, mas é sério, assim, ó. Eu já falei pro pessoal, só vai no banheiro se não der pra segurar. Senão não vai, tá? Atrapalha um monte. Eu já não falo bem, eu tenho que ficar chamando vocês de novo. Entendeu? Então vamos lá. Vamos lá. Banheiro masculino, apresentando aqui. Banheiro feminino. Pode ir no banheiro, tá, meu? Só não no feminino, pelo amor de Deus. A não ser que tu queira, né? A gente vai conversar depois do culto. Mas vamos lá. Voltando aqui. Geralmente quando a gente não se importa em viver em sociedade, é porque nós temos um problema. O que são os sociopatas? O que são os psicopatas? São pessoas que não têm nenhum senso de comunidade ou de sentimento ao próximo, certo? Tá bom essa definição? Tá bom, psicólogo aqui. Mas os caras, eles não se importam com ninguém e não se importam em fazer parte de grupo nenhum, porque eles acham isso tudo besteira, bobagem. Então, quando tu não tem esse senso de pertencer a algum lugar, é porque realmente está com um defeito de fábrica, uma coisa errada em ti. Tem um psicopata, presta atenção nisso. A minha água tá aqui? Tá aqui. Obrigado. Isso leva à segunda coisa que a gente deve falar quando a gente começa a falar de igreja. Quando nós começamos a falar de igreja, nós também temos que refletir uma coisa. Por que o homem começa a viver em cidades? Por que o homem começa a criar cidades? Quem leu o relato de Gênesis vai ver que no capítulo 4 começa a mostrar que Caim é o primeiro cara que cria a cidade. E os filhos dele começam a construir as grandes cidades. Nimrod, Babel, que depois vira Babilônia. Então, por que eles começaram a construir essas cidades? Por quê? Porque na cidade, vocês vão concordar comigo agora, nós temos proteção, certo? Nós temos polícia, nós temos segurança, nós temos acesso a medicamentos, à saúde, nós temos acesso a parques, a locais onde a gente pode conviver com pessoas, nós temos acesso ao supermercado, a facilidades. As cidades são criadas para que houvesse um senso de, primeiro, preservação, claro, obviamente, tipo a aldeia, mas também foi criada para ter certas benefícios para cada pessoa. Porém, a cidade, ela é um espelho do que era o Éden. O jardim do Éden era um local que, primeiro de tudo, havia proteção. O homem havia sido criado para proteger o Éden. E mais, Deus estava circundando o Éden. Os anjos estavam ali no Éden. Havia segurança. Também havia convívio. O homem e mulher foram criados para se multiplicarem, para conviverem juntos. E mais do que isso, eles não só conviviam uns com os outros, como o texto de Gênesis, isso aqui para mim é brutal. Deus fala que ele estava caminhando em direção a Adão conforme ele costumava fazer durante os dias. Então eles não só conviviam entre eles, mas eles conviviam com a pessoa de Deus, Deus no meio deles. Então eles tinham um convívio, o melhor dos convívios. Eles tinham saúde. No Éden tinha a árvore da vida. Eles podiam desfrutar de uma vida. Lá em Apocalipse diz que a árvore da vida, as folhas curam as doenças das nações. Então eles tinham toda essa facilidade. A cidade criada por Caim, ela é um anseio de devolver essa segurança que foi perdida no Éden. Mas como ela foi perdida?
causa do pecado. Quando Adão peca, algo acontece e o universo todo é desregulado, tudo é perdido. Os animais até então que viviam e conviviam em paz, eles começam a ser animais ferozes para os homens. Os homens começam a se matar. Isso é historinha para boi dormir, Alexandre. Sim. Um cara bate atrás do outro carro e ele simplesmente sai do carro e mata outra pessoa. O que é isso? É pecado. É a essência do pecado. O pecado destruiu esse ambiente que havia no Éden perfeito. E o homem começa a criar meios de fazer com que o Éden volte para si. Esse senso de segurança, de proteção, de felicidade. O homem volta a criar isso para si. E o louco disso é que o fim da Bíblia, um spoiler, termina com uma cidade descendo dos céus. Ou seja, Deus traz essa cidade que o homem tanto quer, tanto procura, esse ambiente de convivência, Deus traz do céu. Ele traz uma cidade perfeita, onde o homem vive em sociedade novamente perfeitamente. Deus, ele promete naquele momento do pecado que ele enviaria alguém para quebrar com o pecado. Isso eu falei para Jaque. Geralmente uma música é o que nós mais repetimos, o refrão é o que nós mais repetimos, certo? Concorda comigo? Qual vocês acham que é o refrão da Bíblia? Alguém aí quer chutar? Não. Tu não vale, amor, que eu te falei esses dias. Não lembra? O refrão da Bíblia, o versículo que mais aparece, tanto no Antigo e no Novo Testamento, é: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Esse é o anseio do coração de Deus. É o que Deus mais deseja para o homem, é criar esse senso de novo de comunidade, restaurar o Éden, onde Deus estaria no meio do povo, habitando com o povo. No Antigo Testamento Deus faz isso de forma precária, através do quê? Do tabernáculo. Quem conhece a história, eu vou resumir aqui. Deus cria o tabernáculo, Deus está no meio do povo, vem uma nuvem durante o dia, uma chama de fogo ali, quando eles oferecem sacrifícios. Depois mais, Davi constrói um templo, inicia, Salomão termina a construção do templo. Quando ele termina a construção, eles fazem um churrascão lá, oferecem não sei quantos bois, troça bizarro, não sei quantos bois, bezerros oferecem, e o texto diz que a fumaça encheu o templo. Encheu e Deus se fez presente. Então Deus estava presente ali. Hoje nós terminamos de ler Jeremias. Jeremias termina dizendo que os babilônios destruíram o templo. Nabucodonosor destruiu o templo em 650. Ele despedaçou o templo. Então essa presença de Deus no meio do povo foi tirada. Eles não tinham mais. Durante 400 anos, 500 anos, eles reconstruíram um templo bem precário, que eles odiavam inclusive. Depois Herodes reconstrói o templo, e Herodes, segundo o filho dele, é o governador que está no período que Jesus vem à terra. Jesus olha aquele templo que era magnífico, dizem de verdade, e é o segundo templo que eles costumam dizer. Jesus olha aquele templo e fala para eles assim: se vocês destruírem esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Aí os caras falam assim: não, tu é doido, você é doido, mano. Como é que tu vai reconstruir em 3 dias? Os caras levaram 100 anos para reformar isso aqui. Demoraram quase 100 anos para refazer isso aqui. Tu vai dizer que em 3 dias. Por quê? Porque Jesus, já falei isso para vocês, era o ponto de conexão entre o céu e a terra. Jesus, ele havia vindo. E isso é lindo porque as versões antigas da Bíblia diz: e o verbo se fez carne e ele tabernaculou entre nós. O tabernáculo que tinha no Antigo Testamento era Jesus em presença. Deus estava ali em Jesus, da forma que ele dizia assim: quem vê o Pai vê a mim. Se você quer ver o Pai, você precisa olhar a mim. Se você quer saber quem é Deus, você precisa vir a mim. Então Jesus é esse Deus no meio do povo, e ele vem e ele é morto pelos judeus. Mas a parte da morte era necessária, porque no sacrifício alguém era morto para ser aspergido o sangue, e Jesus é morto para que ele possa purificar o pecado. E Apocalipse termina com Deus trazendo a cidade e habitando entre o povo. Tal maneira, isso aqui é brutal. O sol, Deus diz assim: o sol não é mais necessário. Não precisa de mais lua nem sol,
porque Deus está no meio deles. Esse é o anseio do coração de Deus, estar no meio de um povo. Mas, enquanto não acontece a Nova Jerusalém de Apocalipse, Deus providencia um meio, uma coisa chamada igreja. A igreja é a assembleia onde Deus está reunido. A palavra igreja, agora, o que é o que não é igreja? A palavra igreja no grego é eclésia. Ek é fora, eclésia é chamar. Ou seja, dá para dizer assim, é chamados para fora. Para fora do que, Alexandre? Para fora do caos, eu diria. Para fora do pecado, para fora do inferno, para fora da condenação. A igreja é isso. Mas mais do que isso, a igreja é o povo que Deus chama de fora para ser o povo dele. Falei isso domingo passado. Jesus foi o primeiro cara que usou a expressão igreja. Primeiro. Na Bíblia você vai ver a primeira vez que é usada a palavra igreja foi Jesus. Mateus 16. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha eclésia. O eclesia, né? O cara é bom de grego, ele vai me xingar aqui. Depois em Mateus 18, Jesus usa a segunda vez. Ele diz que se alguém continua em pecado, ele deve ser tirado da eclésia, ele deve ser afastado da igreja. Então a igreja tem esse perfil que, ao mesmo tempo que Deus está nela, por Deus estar nela, quem está fora de Deus deve ser tirado do meio dela. E nisso nós entramos então no nosso credo. Vamos confessar o credo junto. E aí eu vou explicar um pouco mais. Vamos lá? 1, 2, 3. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Vamos lá. Primeiro de tudo, a Igreja Católica. Por que o credo nos ensina assim? Primeiro de tudo, que nós temos que reparar, o credo nos ensina a crer não nas santas igrejas católicas, mas na Santa Igreja Católica. Ensina-nos a crer na forma singular. Por quê? Porque por mais que existam milhões de igrejas, ou milhares de igrejas, e algumas delas não sejam verdadeiras, por mais que o nome está escrito igreja, igreja do Lago Pequeno, igreja do Lago Grande, igreja do Assembleia de Deus, igreja batista, igreja presbiteriana, o que tiver escrito ali, tanto faz, se ela não for uma igreja verdadeira. Por isso que nós cremos na Santa Igreja, no sentido de ser uma igreja só. Tá, Alexandre, mas não tem uma igreja aqui, uma na esquina, uma na outra esquina. Eu posso escolher a do Zé, eu posso escolher a que eu posso usar bermuda, a que eu posso fazer tatuagem, a que eu tenho que deixar os pelos no sovaco. Eu posso escolher qual que eu quero ir. Fica à vontade, escolhe qual tu quiser. Mas na verdade, o que acontece? Apesar de haverem várias denominações, a igreja em si é uma só. Como explicar isso? Os caras brincam, né? O Lutero fez uma bagunça. Fazer uma baguncinha aqui. O que acontecia? Não é que não existiam outras igrejas. E uma coisa que é importante que eu vou falar depois também. Uma coisa é a igreja católica. Outra coisa é a igreja católica romana. São coisas diferentes, tá? Eu vou chegar nesse ponto. Presta atenção em mim. O que acontece foi que os homens começaram a divergir em coisas não tão essenciais. Ah, eu devo batizar bebê ou não? Ah, um achava que sim, outro achava que não. Ah, não, então eu não posso mais ficar com esse cara. Muitas dessas divisões vieram por orgulho, é verdade. A igreja não pode ter a parede preta. Não, mas eu acho que tem que ter. Aí o cara, não, então eu vou lá, vou abrir outra igreja, a igreja da parede rosa agora, eu quero fazer uma igreja diferente. Então assim, os caras começaram a se dividir por coisas não essenciais. As coisas básicas são aquilo que está no credo aqui. E se você for em qualquer igreja verdadeira, você vai ver confessando essas coisas. Deus é Pai, Deus é Criador.
Pode ter um processo de evolução. Ok, pode ter. Mas Deus continua atrás do processo de evolução. Beleza, dá para crer nisso, ok. Jesus Cristo, ele veio em carne, ele nasceu da Virgem Maria. Foi um milagre o seu nascimento. Todas essas coisas eles concordam. Mas tem alguns pontos que eles discordam. E por isso eles fazem outras expressões de igreja. Isso é saudável e nem tanto. Duas coisas. Por quê? É saudável no sentido assim, quanto mais expressões de igreja, melhor. Eu vou dizer, Alexandre falando. Igrejas verdadeiras. Eu acho maravilhoso a Igreja São João, que tu entra lá, tá tudo branco. Legal, tem pessoas que gostam disso e elas vão ser alcançadas por aquilo. Legal. Mas a nossa expressão, que eu sempre falava pra Jaque, quando eu comecei a falar sobre plantação de igreja, e ela não queria muito, depois o Espírito Santo convenceu ela. Eu falava assim, amor, mas tem pessoas que só vão ser alcançadas pela nossa expressão. Já pensou nisso? Tem pessoas que só vão vir a Jesus por causa da nossa expressão. Por causa da forma que a gente se expressa. Por causa da nossa forma de culto, por causa da nossa forma de visual, estética. Por causa disso essas pessoas virão. Não por causa disso somente, mas claro, por causa disso também. Então é bom que existam outras expressões. Mas uma igreja só verdadeira existe. A igreja que confessa o credo. É a minha ou a tua? Cara, isso é o de menos. Quando se trata de igrejas verdadeiras. É a Assembleia ou é a Batista ou é a Presbiteriana? Cara, elas são igrejas boas. Mas agora a igreja que não confessa o credo, não, é uma falsa igreja. A Bíblia chama de sinagoga do diabo, assembleia do diabo, igreja do diabo. E parece que às vezes mesmo, porque tem umas igrejas que tu entra lá, tem mais diabo do que pessoa, né? Começa o culto, já tem um diabo, daí você começa a entrevistar. De onde é que tu vê? Meu nome é Exu. Começa a fazer uma entrevista com o diabo. A igreja do diabo, né? A igreja de Jesus. Nunca vi isso aí. Então assim, igrejas verdadeiras são boas, são uma bênção. Na teologia a gente costuma dizer assim, existe a igreja universal, agora fica pior ainda, né? O cara falou de católica, agora falou de universal, daqui a pouco vai falar o que é luterana. Igreja universal, ou seja, a igreja de todo mundo, essa igreja é uma só. A igreja que está ao redor de todo mundo. E a igreja local, que é nossa. A igreja local, que é a batista, que é a luterana, que é a presbiteriana, cada igreja em uma localidade, certo? Então, o credo começa dizendo, na Santa Igreja Católica. Segunda coisa que o credo diz, a igreja é santa. Quer conhecer uma igreja falsa? Tem crentes falsos. Uma igreja falsa é cheia de crente falso. O caráter da igreja é descrito aqui. Além de ser uma só, ela é santa. As pessoas que estão ali dentro são santos. E aí deu um nó na cabeça, né? Como assim? Santo Expedito? Santo não sei quem está falando? Na Igreja Católica Romana, para você ser santo, você tem que ser beatificado pelo Papa. Tem um processo de beatificação. Os caras vão lá, vão examinar se tu foi uma pessoa correta, se tu fez milagre. Fez milagre, beleza. Eles vão ter que comprovar o milagre. Mais gente vai ter que dizer. Aí outra coisa, vão ter que dizer que oraram para ti depois de morto, e depois de morto atendeu o pedido. Aí é mais um passo, para dizer se tu pode ou não ser santo. Não, gente, isso é besteira. A Bíblia fala que quem crê em Jesus começa a ser santo. Começa a ser santificado. A palavra santo significa separado, sem contaminação. Então quando a Bíblia fala que a igreja é santa, ela está dizendo que a igreja é separada. As pessoas que estão ali são chamadas para fora para serem separadas, para serem diferentes. Em que sentido? Eu vou aplicar melhor isso depois na aplicação, mas principalmente em mostrar um caráter diferente. Eu diria principalmente o seguinte, tá ligado no Rei Leão? Quando o Simba vai rugir, ele fala assim, ruja, né? O Simba dá um gritinho assim, sem voz, dá um gritinho. Aí o Mufasa olha para ele assim, por quê? Porque ele via ali que era um leão. Era um leão pequenininho? Era um leão pequenininho, mas era um leão. O que se espera de uma igreja santa, em que o seu Deus é santo, é que as pessoas sejam santas. Pode ser que ele não seja tão santo quanto ele deveria ser. Ok, isso pode acontecer. E por isso depois nós vamos ver que nós necessitamos da comunhão dos santos. Pode ser que ele não seja tão santo assim, mas a igreja deve ser santa.
A igreja deve ser santa. Em último lugar, essa igreja ela é católica. A palavra católico significa universal no grego, sabia? Ou katon, de todo. Então, o que significa católica? Significa principalmente que a igreja ela é para todos. Para todos. Ela é para o negro, para o branco. Ela é para o índio, ela é para o alemão, para o português. Ela é para todos. Ela alcança todos. Ela é para as crianças. Tem hino, é Senhor das crianças. A igreja é para todas as pessoas. A igreja é para os homossexuais. A igreja é para as prostitutas. Uma vez eu preguei numa igreja e falei uma coisa sobre prostituta. Depois o cara me chamou lá. Seguinte, tu não pode mais falar a palavra prostituta aqui dentro. Por que não? Porque escandaliza. O que escandaliza é o pecado, cara. A prostituta ela é bem-vinda no meio da igreja. O homossexual ele é bem-vindo. O transgênero ele é bem-vindo. A igreja é para ele. A igreja é universal. A igreja é católica. Ela alcança todas as pessoas. O que mais nós vemos na Bíblia é Deus falando que a salvação é para todos, sem distinção. É para o rico, para o pobre, para a mulher, para o homem, para o anão. Aí o anão dá uma risadinha, tudo bem. Se você riu, você não vai para o céu. Estou dizendo. Ó. Tem que ter essa altura, vai para o céu. O cara faz aqui, né? Sacanagem. Mas é também para eles. A igreja é católica. Então quando nós dizemos creio na Santa Igreja Católica, nós estamos dizendo, nós cremos que é uma igreja, que o perfil dessa igreja é santo, em que em terceiro lugar ela é aberta para todos, não é fechada para ninguém. Tanto para o Bolsonaro, quanto para o Lula, tá ok? Para todos, tanto para a esquerda quanto para a direita, para todos. Ah, mas existe cristão feminista? Não sei, mas ele é bem-vindo. Não sei, mas é bem-vindo. A igreja é católica, certo? Vamos seguir? Então tá, passamos por isso. Vamos ver então, nós cremos também na comunhão dos santos. 3 coisas dos santos hoje. É tudo 3 hoje, estou bem louco. Primeiro, sobre os santos, há um padrão de vida, já falei sobre isso. A comunhão é dos santos. O que se espera? Que os santos sejam santos. Aí o cara faz aquela piada, então não é pro Corinthians, né? Os Santos e Corinthians. Hoje eu tô piadista, desculpem. Tá, vamos lá, voltando aqui. O que então significa? Que a comunhão, ou o ambiente de comunhão, vou explicar um pouco melhor isso, é para os santos. E eu falei antes, talvez você não seja tão santo, você está sentindo, eu não sou tão santo assim, talvez eu não sou bem-vindo. Não, mas você é bem-vindo a estar em comunhão. Porque em primeiro lugar a comunhão é para os santos. Em segundo lugar a comunhão é entre os santos. E eu vou explicar melhor o que é a comunhão depois, tá? Então a comunhão é entre os santos. Os santos precisam estar em comunhão. Uma coisa que está no nosso estatuto, na nossa aliança, termo de aliança, é a frequência. A frequência na igreja. Cara, infrequência na igreja é motivo de exclusão. É sério isso. Por quê? Porque a infrequência entrega uma coisa que você não quer viver como um santo. Aquele que não congrega para servir não serve para congregar, certo? Aquele que não congrega para servir, que não está junto em comunhão, ele não serve para estar ali. E o coração denuncia, eu não quero ir, não vou uma vez, não vou uma outra. Tu pode ter certeza que a pessoa está afundada em pecado, ou não. E às vezes quando a pessoa vem, você vem de cabeça baixa, assim, pensando, Deus não vai me aceitar aqui. Não, aqui é um ambiente para você mesmo. Eu sempre falo, o pior lugar para você estar é aqui. Você tem que estar aqui. A pior igreja. Mas o abandono da igreja é um sinal claro que você não é um santo. Quando não há desejo de estar na igreja, quando não há desejo de estar ouvindo a palavra de Deus, tem coisa melhor do que isso, ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do Alexandre, é a palavra de Deus. Não tem. Em último lugar, a comunhão dos santos, há uma continuidade. Há uma contínua santidade. A comunhão dos santos, eles continuam santos. A salvação é o ato de Deus nos tirar do pecado. A santificação é o ato de Deus nos limpar do pecado. Eu gosto daquele exemplo
quando Jesus ressuscita Lázaro. Se você não conhece, eu vou falar agora. Jesus chega diante da tumba do Lázaro, ele pede, tirem a pedra. Os caras dizem, Jesus, tá um fedorão, e o cara tá morto há 4 dias já, pelo amor de Deus, vai feder tudo. Eles abrem, vem aquele cheiro de cadáver, putrefato, vamos falar, tá apodrecido. Aí Jesus fala, Jesus é o único cara que fala com os mortos e eles ouvem, cara, isso é louco. Aí Jesus fala assim, Lázaro, vem para fora, e Lázaro vem. E quando Lázaro vem para fora, Jesus fala assim, agora tirem as ataduras dele. O processo de salvação é parecido com esse. Jesus nos chama, nós estávamos mortos, nós somos acordados do pecado, mas agora nós precisamos que outras pessoas tirem as nossas ataduras. Já se ligou nisso? Nós precisamos que as pessoas tirem de nós as coisas que estão erradas, comecem a nos desfazer desse corpo morto, desse bálsamo que nós estávamos. As pessoas precisam começar a remover isso. Isso se chama santidade. Quando nós começamos a um processo de santificação, um processo de deixar outras pessoas trabalhar na nossa vida. Filipenses diz isso, na verdade. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que está dizendo? Desenvolver a santificação, esse processo de salvação, desenvolvam com temor. E quando não há um processo de purificação, de desenvolvimento de santidade, quando não há um crescimento de santidade, com certeza há morte. Quando não há abandono contínuo de pecado, alguém está morto. Falta só alguém assinar, como é que chama o troço lá, Jenny, atestado de óbito, isso? Põe o causas mortes ali e deu, entendeu? O cara está morto. O cara está morto. Então, a comunhão dos santos, em primeiro lugar, eles são santos. Em segundo lugar, há comunhão entre eles. Em terceiro lugar, há um crescimento em santidade. Beleza. Olha essa frase que eu peguei do Alistair McCracken. Esse é o significado de comunhão dos santos. Uma rede de cristãos fiéis que lutam para fazer sua parte no reino de Deus. Certo? Beleza? Como sempre falo para vocês, os primeiros 30 minutos são a parte teórica. Vamos tentar para a parte prática agora. Tá bom? Se a gente não tiver a teórica, não tem como praticar, né? Não tem como praticar. Certo? Vocês concordam comigo? Em primeiro lugar, a igreja é o povo que Deus comprou. Que Deus comprou. Isso é sério. Isso é muito sério. Olhe para a pessoa que está do seu lado agora. Essa pessoa foi comprada pelo sangue de Jesus. Olha só o que diz a palavra. Em primeiro lugar, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20 e 28. Nós somos a igreja que Deus comprou. Nós somos a igreja que Deus veio à terra para morrer, para se entregar. Nós somos a igreja a qual Deus deu o seu corpo. Isso aqui, cara, quando começar a série sobre Jesus, isso aqui está explodindo no meu coração, cara. Deus se encarna, isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo. Em todas as religiões, Deus está cagando para as pessoas, literalmente. Tinha o templo lá, você ia lá, oferecia o sacrifício, e aí você apaziguava aquele Deus. Eu gosto do Madagascar 2. Madagascar 2 é muito bom, porque seca a água da África, onde eles estão, e vem o rei Julian e fala assim, e quem fez isso foi o Deus. O Deus está irado. Daí o vulcão está começando a sair lá, né? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa dar o seu sacrifício para o Deus. Ele vai ficar calminho. Então vai voltar a ter água. Esse é o pensamento. Todas as religiões são assim. Você faz algo para Deus, Deus faz algo para você. Não é assim. O cristianismo é a única religião do mundo em que Deus se lança na terra para salvar os homens. Não é como aquele Deus safado, aquele Zeus lá que desce para transar com as mulheres. Não! Deus desce para se encarnar, para se humilhar, para abnegar do seu poder, para ser homem e para morrer na cruz, que era a pior coisa do mundo. Ele comprou a sua igreja com seu sangue. Não há espaço para desperdício no meio da igreja. Não há espaço para nós perdermos tempo no meio da igreja, porque a igreja foi comprada por Jesus. Como menininhos que ficam desperdiçando tempo, que não sabem o que estão fazendo. Não, a igreja é lugar de pessoas que querem fazer coisas sérias.
E nós vemos pessoas destruindo o nome da igreja. E nós deveríamos nos portar firmes e dizer: não farão isso com a igreja que Deus comprou. Não farão isso. Pastores em pecado, dormindo com as ovelhas. E sabe por que as pessoas procuram pastores frouxos, igrejas frouxas? Sabe por quê? Porque elas querem um cristianismo frouxo. Porque elas querem viver de qualquer jeito e não querem ninguém pegando no pé delas. Mas a igreja é a igreja que Deus comprou com seu sangue. É sério. É sério. Olha isso. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. O que Pedro está dizendo aqui: vocês viviam antes da forma tosca. É bem isso que Pedro está dizendo. A maneira vazia que vocês viviam era tosco. Vocês aprenderam do mundo a viver assim com seus pais, que a vida era isso mesmo: comer, dormir, transar, construir uma casa, ter filhos. Deu, acabou. O seu propósito é isso. Seu maior propósito no mundo é deixar uma marca nas outras pessoas. Seu maior propósito no mundo é conhecer a Deus e amá-lo, glorificá-lo, viver para Ele. Olha, mas pelo precioso sangue de Jesus vocês foram comprados, que Ele se entregou como um cordeiro sem mácula. Cara, se isso não explode o teu coração, se isso não mexe com as tuas estruturas, eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Deus morreu pela igreja. Cara, isso aqui é assim, ó. Se tem uma coisa que você tem que guardar essa noite, é que Deus morreu pela igreja. Segunda coisa: a igreja não é a casa da mãe Joana. Se a igreja é o povo que Deus comprou, eu gosto de falar isso. A igreja é de Deus, cara, não é nossa, não é minha, não é do Alexandre. Não, a igreja é a igreja que Deus, que é a igreja dele. Olha só, Colossenses diz assim: Ele, Jesus no caso, é a cabeça do corpo, que é a igreja. O que ele está dizendo? Que Jesus é o líder supremo da igreja. Nós como pastores, no futuro nós teremos mais pastores, presbíteros. Nós como igreja, e eu como pastor agora nesse momento, preciso antes de tudo me submeter a Deus. Eu já falei para vocês. Cara, você acha que eu não queria vir aqui na frente e começar a dizer um monte de besteira? E começar a falar assim: Deus vai te dar uma casa maravilhosa, uma vida, oferta 2.000 aí para mim. Cara, cola aqui que tu vai ver que Deus vai fazer grandes coisas. Agora tô vendo uma profecia aqui, você vai ter um dente de ouro amanhã. Cara, eu acharia maravilhoso. Mas eu preciso fazer durante minha semana 10 a 15 horas, estudar um texto, me aprofundar num texto, para que eu possa vir aqui e trazer para vocês o que Jesus quer que eu pregue, e não o que eu quero pregar. Porque em primeiro lugar, a Hangar, a igreja, pertence a Jesus. Ele é o cabeça da igreja e nós seguimos Ele. Isso nós levamos sério aqui. Nós nos submetemos a Ele. Como Ele se revela? Na sua palavra. E se nós vemos pela palavra que nós estamos fazendo alguma coisa errada, nós vamos mudar isso. Não importa o que tiver que fazer. Não importa. O que tiver que mudar, nós vamos mudar. Nós vamos mudar. Se Jesus, Ele é o patrão da igreja, Ele é o cabeça da igreja, percebam a seriedade disso aqui. Olha só esse texto: mas agora estou lhes escrevendo que não devem se associar com qualquer pessoa que, dizendo-se irmão, ou seja, dizendo crente, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Pois, como haveria de julgar os de fora? Não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso no meio de vocês. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. A igreja de Jesus não permite que pessoas que estejam continuamente no pecado vivam no seu meio. Alexandre, mas isso é chato dizer. Eu sei que é chato. Eu sei que é chato. Mas se a gente ama a verdade, a gente precisa dizer a verdade. O que aconteceu aqui nesse caso? Lá na igreja de Corinto, onde Paulo escreveu essa carta, havia um irmão
que estava dormindo com a madrasta. Entendeu? Estava dormindo com a mulher do pai dele. E a igreja estava assim, não, Deus é amor, nós temos que tolerar isso aí, gente. A gente tem que aceitar que uma coisa é ser católica e dizer assim, todos são bem-vindos, mas uma coisa é dizer que todos podem continuar aqui no meio, permanecendo como cristãos. Isso é uma coisa bem diferente. Eles dizem, não, tá tudo bem. Então Paulo escreve a carta para eles, 1 Coríntios 5, ele diz assim, eu ouvi dizer de vocês que tem um irmão que está dormindo com a mãe do pai e vocês não fizeram nada. E Paulo começa a dizer, como vocês podem permitir isso no meio de vocês? Esse capítulo 5 é todo sobre isso. E aí Paulo fala mais disso. E no meio de vocês tem um irmão que está processando o outro por besteira. Como é que vocês permitem que um irmão processe o outro e vocês não estão intervindo nisso? Vocês são uma vergonha. Paulo diz isso. Vocês são uma vergonha para os que estão de fora. E daí Paulo diz, os que são de vocês, os que estão dentro, vocês têm a obrigação de julgar. Ou seja, aquele que estava processando o irmão, era a obrigação da igreja dizer assim, cara, mas por que tu está processando ele? Ah não, porque ele me maltratou, não sei o quê. Não, então tu vai lá, ele vai te pedir perdão, ele vai... Não precisa processar, cara, pelo amor de Deus. Vocês são irmãos. Vocês têm que resolver isso aí dentro. E Paulo está dizendo, vocês são omissos. Vocês não percebem. É para assustar mesmo. Vocês são omissos, vocês não percebem. Vocês deixam essas coisas no meio de vocês. Vocês deixam um cara dormindo com a madrasta. Um cara dormindo com a madrasta no meio da igreja, está tudo normal. Aí Paulo fala isso. Mas agora eu estou lhe escrevendo para vocês verem a seriedade. Vocês não devem se associar com essas pessoas que, se dizendo irmãos, não era permitido que pessoas que tivessem problema com imoralidade, calúnia, viessem no meio da igreja. Não era permitido. O que era o problema era alguém que se dizia irmão, ele se dizia crente, mas ele estava no meio da igreja vivendo em pecado. O que Paulo diz? Expulsem esse imoral. Cara, eu acho esse troço brutal demais, né? Depois tem um versículo em Tito que a gente pregou lá, tu deve estar ouvindo, né? Paulo diz, tirem ele do meio de vocês. Paulo diz em Tito 1. E até porque, cara, a igreja pode mandar pessoas embora. Não pode, a igreja não pode. Ela deve. Ela deve tirar a pessoa do meio dela. Por quê? Porque alguma pessoa que está vivendo em pecado no meio da igreja, ela está mentindo para si mesma. Está enganada. E nós estamos sendo coniventes com a mentira dela. Nós estamos dizendo para ela que está tudo bem, ela continua vivendo em mentira. Não é assim. Não é assim. Aqui não é a casa da mãe Joana. É tudo sobre Jesus. É sobre o que Jesus manda. E Ele manda ter uma igreja santa, pura, perfeita. Então, a igreja não é a casa da mãe Joana. A igreja é de Deus, é de Jesus. E nós devemos, sim, como igreja, expulsar pessoas. É triste? É triste. É triste, mas às vezes nós temos que dizer, cara, infelizmente não dá mais. Porque a pessoa está se enganando. Eu já falei isso uma vez pro cara, tu está te enganando, cara. Sabe por quê? Tu é bobo, tu está aqui na igreja, querendo viver em santidade, abrindo mão de várias coisas. Não, tu não é crente, cara, vai pro mundo, velho. Aí viver a tua vida. Vai transar, dormir, usar droga, bebe, faz o que tu quiser. Porque esse é o único prazer que tu vai ter, cara. Tu vai pro inferno, infelizmente. Tu tá indo pro inferno. E nós como igreja, a gente precisa de dizer, tu tá indo pro inferno. Criar, como é que se chama, o desconforto, né? Cara, alguma coisa tem que mudar, tu tá indo pro inferno. E nós como igreja estamos te dizendo, você vai pro inferno. E se você continuar aqui dentro, vivendo assim, você é burro. Burro. Não faça mais isso. Terceiro lugar, a igreja é o habitat natural dos santos. Olha o que Pedro diz. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos. Vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E olha aqui que Salmo 133 diz, quão bom e quão agradável quando os irmãos convivem em união. A igreja é o habitat natural, os santos querem estar juntos. Olha só isso aqui, o cara escreveu assim, quão bom e quão agradável. O que ele está dizendo? Cara, isso aqui é bom, isso aqui é agradável. Quando tu não tem prazer na comunhão, tu é um ímpio, teu coração é maldoso. Quando você não tem prazer na igreja, às vezes a igreja é chata mesmo, aí tem que dar desculpa. Mas a gente tenta fazer de tudo para não ser chato aqui, entendeu? A gente tenta para ser bacana. E quando você não tem prazer na igreja, você é um ímpio,
Você não tem prazer na comunhão com o povo de Deus. Quando não tem prazer na comunhão, olha só o salmo dizendo: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A igreja é o habitat natural dos santos. Eu falei antes, a falta de compromisso com a igreja é a falta de compromisso com Deus. Isso é claro. Deve começar a acender uma luz amarela no nosso coração quando a gente começa: tem que ir na igreja de novo, não sei o quê. Aí já sai mais tarde para chegar atrasado. Aí cara, tem todas as coisas. Eu conheci um cara que ele vinha só depois do louvor, que ele não gostava das músicas. Ele só vinha depois do louvor. Aí tinha uns que só vinham no louvor. Aí vinha no louvor, depois ia embora. Conheci vários assim. Não, cara, tem que ter prazer na igreja de Deus. O que é a santidade na prática? Pedro está dizendo: sede santos como eu sou santo. Paulo escreveu 2 capítulos, Romanos 14 e 15, para falar sobre o que é santidade na prática. Um dia a gente vai pregar sobre isso. Mas deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, santidade, ser santo nos negócios, é você não mentir. Eu lembro uma vez que fui instalar uma impressora com um cara, com um vendedor. Aí eu fui baixar o driver da impressora da internet. Escuta isso, presta atenção. Aí botei lá Samsung 5637, o modelo da impressora. Aí apareceu, o Google sempre dá os anúncios de preço, né? Apareceu 2.000 e pouco, né? O preço da impressora. Tá, eu baixei o driver. Aí a diretora perguntou pra mim: essa impressora é boa? Eu falei assim: impressora boa, melhor que a tu tinha antes e tal. E ela falou assim: mas não é muito caro? Eu falei: não, o preço não é comigo, eu não faço preço, eu só instalo, né? O preço é com o vendedor. Aí ela perguntou: mas quanto é que tá essa impressora? É que a gente tem um esquema lá na Nativa que, assim, muitas vezes a gente troca a impressora, deixa o cliente testando para depois falar o preço, né? Aí ela perguntou: qual é o preço? Aí ele falou: tá R$6.000 essa impressora. Ela olhou para mim: tudo isso? Eu olhei para ele assim: R$6.000. Sim, nossa, a impressora tá bem mais cara. Cara, santidade nos negócios é você cobrar o preço certo. Lutero dizia: até uma lavadora de louças glorifica mais a Deus do que o Papa. Forte isso, né? Lutero era meio louco, né? Porque se a mulher está lavando a louça no seu trabalho, lavando a louça com perfeição, está fazendo um ótimo trabalho, está vivendo em santidade. O sapateiro chegou para o Spurgeon: Spurgeon, o que eu posso fazer para ser um sapateiro mais santo? O Spurgeon falou: quando você fizer o sapato, use a cola da melhor qualidade e faça o serviço da melhor qualidade. Faça o melhor que você puder e cobre o preço justo, não cobre a mais. Santidade nos negócios é isso. É você fazer o justo, o certo, você não mentir e não omitir informações. Santidade também nas conversas, por exemplo, é você não fofocar. Não mentir, mas não fofocar, não falar mal de outras pessoas. Eu sempre falo: o que é fofoca? É você falar nas costas daquela pessoa o que você não falaria na frente dela. Isso é fofoca. Mas aquela pessoa veio e fez tão mal pra mim. Então vai lá, fala com ela, conversa, fala pra ela que tu fez mal, que ela fez mal pra ti, te resolve com ela. Mata isso aí. O melhor jeito de tu matar uma fofoca é tu dizer pra pessoa: ok, vai falar com ela, resolve lá. Mas aquela vizinha chata fica pisando, ok, vai lá e fala pra vizinha que ela fica pisando forte no chão. Resolve o teu problema. Santidade nas conversas é você não ter conversa de duplo sentido, pejorativas. Não ficar fazendo esse tipo de coisa. Não mentir. Santidade na família. O que é ser santo em casa? Tem um lugar que o cara tem que ser santo em casa. Tem aquela história do menininho que chegou pro pastor e falou assim, puxou aqui a camisa do pastor assim: pastor, tô sem voz, né? Não consigo fazer a voz do menininho, vou fazer uma voz grossa, tá bom? Pastor, a gente pode morar aqui na igreja? O pastor olhou: mas o menininho gosta tanto de estar na igreja. Claro, meu filho, mas por quê? É que o papai e a mamãe, eles só não brigam aqui na igreja. Em casa a mãe bate com rolo de amassar o pão na cabeça do pai. Santidade na família é você ter um lar que reflete a glória de Deus, a casa de Deus.
Os homens principalmente, solteiros também, mas os homens têm que ter culto caseiro em casa, cara, todo dia. Santidade em casa é você trazer a presença de Deus para sua casa, você sentar com a sua família, ler a Bíblia com eles. Mas eu não consigo explicar. Compra um devocional, vai vir mastigadinho ali, o que você precisa saber, vai dizer lá, como é que hoje era do Jonathan Edwards, bendita esperança. Daí ele dizia para nós que nós estávamos seguros em Jesus. Aí você lê ali, nós estamos seguros, fala para sua esposa, para os seus filhos, nós estamos seguros em Jesus, fique tranquilo. Aí você ora com eles. Isso é santidade em casa. O que é santidade na vida? Aquela série de títulos nós falamos, piedade significa a santidade visível. Piedade na vida é você ser um homem piedoso. Santidade na vida é você ser um homem piedoso. O que é um homem piedoso? Que busca sempre fazer para a glória de Deus. E principalmente, vive coram Deo. Já ouviram essa palavra? Coram Deo? Coram Deo significa em latim a face de Deus. Vem daquela expressão que a Agar diz: agora eu sei que tu és um Deus que vê. Ela estava passando por sofrimento e ela diz: agora eu vi que tu és um Deus que vê. Ela viu isso, percebeu isso. Deus está continuamente nos vendo. Quando você acessa aquele site pornô, entra naquele site pirata lá, pornozão, Deus está vendo. É como se Deus estivesse do seu lado. Você está coram Deus na face de Deus, na cara de Deus, pecando diante do rosto de Deus. Piedade ou santidade na vida é viver coram Deo, viver de forma em que Deus está continuamente na nossa cara. A série que você está assistindo, o filme que você está ouvindo, o livro que você está lendo, as conversas que você está tendo, todas elas são coram Deo, diante da face de Deus. Diante da face de Deus. Em quarto lugar, eu não vou dizer que eu estou quase terminando, porque eu não estou quase terminando, mas eu estou quase lá. A igreja é o ambiente da comunhão. Vamos lá. A palavra comunhão significa koinonia, tá bom? E ela tem 3 sentidos básicos. O primeiro deles, uma parceria com uma sociedade. Quando você faz uma sociedade com alguém, você compra algo em sociedade, você divide as experiências com aquela pessoa, divide os lucros, as despesas, você divide o trabalho com aquela pessoa. Em primeiro lugar, comunhão significa isso. Também comunhão tem a ideia, a koinonia, comunhão tem a ideia de unidade, de estar misturado. Não é só uma sociedade que você tem eu e você, mas de certa forma você está misturado com aquela pessoa. Se torna uma coisa meio homogênea assim. Tanto que a Bíblia diz que se uma pessoa na igreja sofre, a igreja toda sofre. Por quê? Porque de alguma forma mística, eu gosto dessa palavra, nós nos tornamos um. Nós somos um corpo. Então quando uma pessoa sofre, a outra sofre. Quando uma pessoa se alegra, a igreja toda se alegra com ela. Porque nós somos um, estamos em koinonia, em unidade. E em último lugar, koinonia também significa que eles desfrutam de uma mesma fonte, que eles vêm de um mesmo lugar. A comunhão só é possível, e grava isso, se você estiver fixado em Jesus. Fora dele não há comunhão. Não há comunhão. Se você não estiver em Cristo, não tem como ter comunhão. Não tem como. Tu pode tentar, mas não vai conseguir. A comunhão nasce de nós estarmos inseridos em Cristo, no corpo de Cristo. De nós sermos inseridos misticamente em Deus. A união mística que eles falam, que chama na teologia. Então, que seja, nós estamos unidos com Cristo de uma forma mística, que nós não conseguimos explicar. Tem como explicar, Alexandre? Não tem, mas nós sentimos. Tu está orando, de repente tu sente a presença de Deus. É Deus estando em ti, de uma forma mística, que você não sabe explicar. A gente está cantando, você sente uma vontade de chorar. Chore, pode chorar, levantar as mãos, pode se ajoelhar, fazer o que tu quiser. É a presença de Deus vindo em você. União mística. A Bíblia dá muita seriedade para isso, porque a igreja é um ambiente da comunhão. Olha o que Paulo escreve aqui em Gálatas: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo. Ou seja, a comunhão serve para restaurar pessoas que estão em pecado também. Não só garante que você esteja inserido num grupo legal de pessoas como nós, mas também lhe garante que nós te ajudaremos a te restaurar quando você estiver em pecado. Com mansidão, cuide, porém, cada um também para que não seja atentado. É tipo o cara, né? A mulher foi adulterada, o pastor vai lá conversar com a mulher sozinho, né? É o fim, né? Não dá, né, gente? Não dá, não tem condições.
Tu tem que cuidar para não ser tentado. O cara vai te confessar lá que ele acessou o site, não sei o que, não sei o que. Tu tem que cuidar para aquilo não tentar o teu coração também. Entendeu? Beleza? Então, para que não seja tentado, levem os fardos pesados uns dos outros. Uns dos outros. Olha só, essa palavra é alelos no grego. E ocorre 100 vezes no Novo Testamento. Lavem os pés uns dos outros. Amem uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. A comunhão, a igreja é o ambiente que nos garante isso. Nos garante que o Jev pode confiar em mim. E que eu posso confiar nele. Para que eu confesse os meus pecados para ele. Porque eu sei que ele tem interesse. Escuta isso. Ó. Ele tem interesse que eu consiga levar os meus fardos. Ele se interessa por mim. Assim como o Jô. Assim como as mulheres podem confiar umas às outras. Ninguém aqui, e aqui eu acho que tem que fazer um ponto bem interessante. Quando nós começamos a falar da santidade da igreja, da seriedade da igreja, algumas pessoas podem pensar assim: não vou confessar o meu pecado, porque se eu não confessar o meu pecado, vai parecer que eu sou alguém santo. Todo mundo sabe que você vai pecar, você erra, tá bom? Todo mundo sabe disso. Cara, é que nem a série lá da Matsunaga lá, daquele crime que a gente olhou lá, do Matsunaga da Yoki. A mulher esquartejou o cara e começou a jogar no lixo parte por parte do corpo. E ela achou que nunca ninguém ia descobrir. Até que eles foram lá, pegaram o corpo, viram que era o Matsunaga, depois viram o elevador lá, que ele entrou em casa e não saiu mais. Pronto, foi pega. Gente, pecado é que nem tu botar um corpo no porta-mala, um corpo morto, vai feder. A gente vai saber. Não tem como disfarçar. A gente consegue ver que tu está em pecado e que eu estou em pecado. Começa a mostrar. A gente começa a mostrar isso. Um para os outros. Então não adianta, eu vou esconder meu pecado para que ninguém saiba. Não, a gente vai saber. A gente vai descobrir. E é pior, isso é orgulho. É mais um pecado na conta. Nós não precisamos ser orgulhosos, nós somos quem somos. Nós não precisamos agradar ninguém. Se eu sou assim, se eu peco, se eu erro, eu posso falar. E posso ir de cara limpa porque eu sou assim. Jev, cara, olha só, eu tenho... Dando exemplo aqui, tá? Eu tenho me estressado demais com a minha esposa. Tenho gritado muito com ela, cara. Não sei mais o que fazer. Cara, vamos orar, vamos cuidar disso aí. E eu vou te cobrar, cara. Tem que melhorar. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Maridos, amem as suas esposas. Cara, tem que amar mais a tua esposa. O que tu tá fazendo de errado? Começa a rever. Então isso significa que a igreja é o ambiente da comunhão. Nós estamos inseridos nesse ambiente onde nós podemos desfrutar da comunhão. Cara, isso é belíssimo, meu. Isso é belíssimo. Aqui dentro nós temos interesse que você vá para o céu lindinho, limpinho, roliço, bonitinho, entendeu? Cheirosinho. Nós temos interesse nisso. Mas nós temos interesse também em dizer que você não vai para o céu do jeito que você está. Muitas igrejas dizem assim: venha como você está, Jesus te aceita. Jesus aceita mesmo. Ele te aceita como você está, mas não para você ficar como você está. Para você mudar, para crescer. A igreja já foi conhecida como um poder transformador grandioso. Hoje em dia, ela é conhecida como os ladrões. Os que roubam dinheiro, os que roubam a fé, os que mentem para o povo. E a igreja já foi conhecida como um povo santo. O povo que tinha a Bíblia. O povo que tinha o Deus. Infelizmente não somos mais. Em último lugar, agora sim terminando, a igreja é o trailer de Deus para o mundo. Essa frase eu adoro. A igreja é o trailer de Deus para o mundo. Por que o trailer de Deus para o mundo? Já teve um filme que você quis olhar e de repente você viu o trailer? Esse filme vai ser maneiro. Tirei ali. Volta no M para mim lá, bem. Esse filme vai ser maneiro. Vai ser muito bom. Pode deixar que eu vou passando aqui. Aí você vai olhar o filme. Chega lá, o filme é uma porcaria. Tu diz, o trailer parecia tribom. Tudo que tinha de bom do filme eles botaram no trailer, né? Aí o resto ficou ali. A igreja é esse trailer de Deus. A igreja é o pedacinho do céu que nós estamos mostrando para o mundo. A cada 100 homens que lerão, cada 99 homens que ouvirão, 100 homens que ouvirão falar de Jesus, um só vai ler a Bíblia. 99 vai olhar para você, para a sua vida. A igreja é o trailer de Deus. Perceba uma coisa: se a Nova Jerusalém é o lugar onde Deus habita e a igreja é o lugar onde Deus está, se a igreja não é santa, Deus não é santo. Se a igreja não ama uma outra, Deus não é o amor. É o que João diz.
Deus é amor, por isso amem-se uns aos outros. Se a igreja não cuida do pobre, então quer dizer que Deus não cuida do pobre. Se a igreja não acolhe todos, quer dizer que Deus não aceita todos. A igreja é o trailer de Deus. Nós somos aquilo que Deus está passando para o mundo, mostrando para o mundo. O que Deus espera da igreja é isso. Esses 3 minutos, 2 minutos que Hollywood tem para te comprar, para você olhar um filme, é o que Deus está falando agora para o mundo. Nós somos o trailer. Nós somos o trailer. Olha o que Pedro diz: vocês, igreja, porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Nós somos chamados por Deus para anunciar a grandeza de Deus. E a palavra chamou é kalel, da origem eclésia. É a mesma palavra. A igreja é esse povo que Deus chamou das trevas, chamou do caos para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora vocês são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Nós somos chamados como igreja para alcançar os perdidos. Nós como igreja precisamos olhar para as pessoas e dizer: ei, Deus está chamando vocês para vir essa nova Jerusalém, para vir esse lugar onde Deus habita, e mais, para experimentar um pouco desse trailer de Deus, experimentar um pouco do que vai acontecer no porvir, experimentar a era vindoura. A Bíblia diz, na teologia se diz era vindoura, por quê? Porque a era vindoura, a eternidade começa a entrar no mundo agora, e a era vindoura, a eternidade vai entrar no mundo quando Deus trouxer a nova Jerusalém. Mas nesse momento a igreja começa a manifestar essa era vindoura. A igreja tem o poder de curar os pobres. Quer ver uma coisa louca? Em Apocalipse Deus diz que não haverá mais doença, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. Deus enxugará os olhos das pessoas, certo? A igreja é esse ambiente onde nós devemos chorar com os que choram. A igreja é um ambiente onde nós enxugamos as lágrimas daqueles que choram. A igreja é um lugar onde nós suprimos a necessidade do faminto. A igreja deveria ser esse lugar. Mas o que nós vemos? A igreja é carrapato. Ela só serve para que as pessoas venham, tenham uma experiência mística e vão embora. A igreja não é isso. A igreja deve ser para a cidade, alcançar a cidade. Nós somos chamados por Deus como igreja para anunciar para as outras pessoas a cura, a libertação, a felicidade. Jesus diz que o Evangelho liberta os cativos, liberta os oprimidos. Nós temos esse poder através do Evangelho. De novo eu saí por cachorro ali, mas tudo bem, pode deixar fora já. Pode deixar agora, não precisa mais. Então, a igreja é esse local onde nós podemos manifestar. Nós precisamos ter esse desejo de manifestar o reino de Deus. Nós precisamos como igreja. O nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso colega de trabalho, ele precisa ser chamado, ele está indo para o inferno, ele está indo para a perdição. E Deus, por ser amoroso, Ele não quer que ele se entregue, por isso Ele manda Jesus para morrer em seu lugar. Eu quero terminar dizendo para vocês uma história. Quando, em 2001, aconteceu o atentado. Foi em 2001 que aconteceu o atentado. Atentado terrorista nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, o World Trade Center. Muitas pessoas estavam correndo para longe dos destroços que começaram a cair. Mas existia um grupo de pessoas que estava adentrando a fumaça, os bombeiros. E eles adentravam a fumaça. À medida que eles entravam a fumaça, eles diziam para as pessoas: saiam, saiam, saiam. Ajudavam a tirar as pessoas ali no meio. A igreja são os bombeiros de Deus nesse caos. O mundo está em queda. O mundo está em queda. Coronavírus, câncer, morte, tudo que tem acontecido. Corrupção. Mas nós somos aqueles que vamos adentrar as trevas amanhã e vamos dizer: saia para fora, venha. Onde você está agora, você vai ser atingido pelos destroços desse mundo caótico. Você precisa vir para fora urgentemente, urgentemente, como aqueles bombeiros. E talvez alguns perdiam a vida fazendo isso.
E nós não queremos levantar a nossa bunda para fazer isso. Se a vida humana é importante, quanto mais a vida eterna. Quanto mais a vida eterna. Há pessoas hoje indo para o inferno. Há pessoas agora indo para o inferno sem conhecer Jesus. E nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Beleza? Terminamos aqui nossa série, episódio 8. Tem mais 2 episódios ainda. Antes de encerrar, você vai responder esse sermão aqui hoje. Eu quero que você fique de pé agora e responda esse sermão de 2 formas. A primeira forma que você vai responder essa mensagem agora é cantando. Você vai cantar a Jesus. Você vai glorificar o nome dele. Você vai agradecer esse sacrifício dele com todas as suas forças, porque ele comprou a igreja. Em segundo lugar, você vai cogitar, ofertar. Você não é obrigado, mas nós queremos avançar nessa obra. O que seriam dos bombeiros naquele 2001 se eles não tivessem uma estrutura adequada, carros adequados, prédios adequados, contingência adequada? Nós precisamos ampliar as nossas estruturas aqui. Nós precisamos aumentar a nossa estrutura com as crianças, preparar melhor para receber pessoas que nós queremos aqui. Nós precisamos melhorar esse ambiente também. Som. Então, considere, lá atrás tem o nosso Pix. Diz o Jô que 7% do dinheiro hoje está no papel. É 7% não? 7% do dinheiro está no papel. O resto está no digital. Então, lá atrás tem o Pix. Você pode acessar o QR Code e ofertar um valor. Se você quiser, pode ofertar naquela caixinha quadradinha, bonitinha lá, que fui eu que fiz, tá? Não fale mal dela. Você pode ofertar lá. E vamos cantar junto agora? Pode ser? Pode ser? Vamos dar boa noite pro pessoal aí. Pessoal, boa noite, tá? Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham ficado até o final.